No prosseguimento desta sessão, tenho a honra de convidar o Sr. Reitor, o Sr. Presidente do Conselho Geral, o Sr. Administrador e o Sr. Presidente da Direção da Associação Académica a tomarem os respectivos lugares no palco. Começaremos por ouvir a intervenção do Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, Dr. Francisco Fernandes. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelentíssima Senhora Secretária-Geral do Ambiente e Recursos Naturais, em representação da Sua Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelentíssimos Senhores Presidentes dos grupos parlamentares e outros partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, Excelentíssimos Senhores Secretários Regionais da Educação e da Saúde, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em representação do Sr. Presidente da Câmara, demais autarcas presentes, Excelentíssimo Senhor Major-General Comandante Operacional da Zona Militar da Madeira, Senhor Bispo do Funchal, Excelência Grandíssima, a quem aproveito para dar as boas-vindas em nome da Universidade, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente, Vice-Reitora, em representação do magnífico Reitor da Universidade dos Açores, Excelentíssimo Senhor Administrador, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção da Associação Académica, Excelentíssimo Senhor Pedro Pilhar Pereira, antigo Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Costa, antigo Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados, Excelentíssimo Senhor Professor Valério Constantino, novo Doutor da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Senhor Professor Leonel Nóbrega, padrinho do homenageado, ilustres antigos alunos, homenageados com a distinção alumni, Excelentíssimos funcionários, excelentíssimos alunos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. O percurso de 30 anos de vida na mais jovem Universidade Pública Portuguesa, cujo processo de comemoração hoje se completa, é para a Universidade da Madeira e para a Madeira um trajeto considerável, se tendo em conta a dimensão da população e do território e a oferta académica que tem sido disponibilizada. Em recente debate, muito aberto, quase informal, que reunia neste espaço protagonistas e memórias destes 30 anos, ficou evidente que este período de tempo foi fértil em sonhos e conquistas, que nos permitiram chegar hoje aqui. Um caminho feito com empenho, capacidade para resistir e para ultrapassar obstáculos, designadamente quando sempre estiveram em causa desequilíbrios financeiros resultantes de uma subvenção pública insuficiente que apenas cobre cerca de 60% das necessidades geradas pelos encargos resultantes do funcionamento normal, com carência de recursos para a modernização e para o investimento e escassa no que toca à ação social. Não fora, por outro lado, a disponibilização das infraestruturas destinadas para o ensino superior público que a região autónoma assumiu como um dos pilares da construção da autonomia, não teríamos igualmente cumprido 30 anos de vida desta instituição de ensino superior público. Data marcante, é certo, também por ser um novo ponto de partida, com o olhar posto no crescimento do número de alunos, da internacionalização, na afirmação do ensino politécnico, na modernização, nos resultados dos centros de investigação e na produção de conhecimento. Com as dificuldades de sempre, mas com o empenho que nunca esmorece, desde logo refletido no dia-a-dia dos órgãos de governo da Universidade da Madeira, na atitude da comunidade docente, no corpo não docente e nos alunos. Senhor Reitor, minhas senhoras e meus senhores, o Conselho Geral da Universidade da Madeira, como tenho referido noutros momentos, é um amigo crítico. A sua composição, com membros internos eleitos, docentes, funcionários e alunos,
e membros externos cooptados, procura dar atenção às áreas que fazem o escopo das suas competências e trazer para o interior da Universidade uma visão externa a esta Universidade, obtendo desta o conhecimento de realidades que normalmente o observador externo não dispõe. Assim, pretendemos nos manter atentos, discretos, críticos, comprometidos e colaborantes, tendo como principal intuito uma melhor universidade para uma região mais rica em conhecimento e cidadãos melhores preparados para enfrentar o futuro. Muito obrigado. Neste momento, toma a palavra o Presidente da Direção da Associação Académica, o aluno Carlos Abreu. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Excelentíssima Senhora Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, em representação do Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelentíssimas Senhoras Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa, Excelentíssimos Senhores Secretários Regionais, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssimo Senhor Administrador, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e ilustres convidados, excelentíssimos docentes e funcionários, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Hoje terminam as celebrações formais do 30º aniversário da nossa Academia. Foram 30 anos a diplomar milhares de estudantes num contexto especial de desafios e de constrangimentos que, contudo, não estiveram limitados à Universidade da Madeira, nem surgiram apenas no ensino superior português. Cientes desta realidade, acreditamos que as estratégias e as decisões de organização e política devem ser fundamentadas por momentos de reflexão e de discussão como aqueles que foram criados sob a chancela das comemorações dos 30 anos da nossa instituição. Momentos de convívio e de união, momentos de partilha de ideias e de discussão, o possível face à ausência de financiamento adequado à celebração. Este é mais do que um momento adequado para refletirmos por vários acontecimentos marcantes. Além do aniversário da nossa Academia, temos as comemorações dos 600 anos de descobrimento do Porto Santo e da Madeira, a celebração dos 450 anos da fundação do Colégio dos Jesuítas do Funchal e a criação da Convenção Nacional do Ensino Superior, na qual integra a Comissão de Honra, pretende discutir, junto da sociedade e, em especial, dos agentes políticos, para a prosperidade do ensino superior, uma vez que 2019 também marca um novo ciclo eleitoral regional, nacional e europeu. Em 2017, a Académica da Madeira entendeu que as celebrações dos 30 anos da Universidade deveriam ter um contributo que não fosse efêmero. Por isso, tendo em conta os diversos constrangimentos impostos às instituições de ensino superior, com especial enfoque no ingresso, na adaptação, na frequência e no sucesso dos seus estudantes, começamos a preparar aquilo que, meses mais tarde, seria nosso contributo para a Academia e para as suas congêneres. Em abril de 2019, apresentamos a obra 31 Desafios para o Ensino Superior, com o objetivo de refletirmos e discutirmos em conjunto o futuro de todo o sistema, nesta celebração tão importante. Citando a nossa obra, os aniversários são ocasiões que permitem exercícios de análise sobre os trabalhos realizados, sem omitir ou secundarizar o que ainda é possível. Fim de citação. Este livro é um verdadeiro debate multidisciplinar em torno de temáticas que envolvem os estudantes e as instituições de ensino superior. São dezenas de ensaios assinados por diversos autores de diferentes origens científicas e profissionais. O resultado foi tão satisfatório que decidimos continuar
em 2020, com a publicação de mais um volume. Portanto, os 30 anos da nossa universidade também marcam o início de uma coleção de obras que pretendem deixar muitos contributos aos futuros alunos e à comunidade. Dentro da imensa panóplia de problemas existentes, há alguns que, embora plasmados na obra, partilho aqui convosco. Um deles é o inconformismo dos estudantes, cuja sua voz tende a ser minimizada e subjulgada. O outro é o subfinanciamento das instituições de ensino superior, cuja percentagem do orçamento do Estado na dotação dessa rúbrica, relativamente ao PIB, tem-se mantido quase constante há pelo menos uma década. E por fim, e que é parcialmente afetado por isto último, é o problema da ação social que implica milhares de estudantes e as respectivas famílias. Na sua participação na nossa obra, escreveu João Sobrinho Teixeira, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que não haverá, portanto, melhor e mais simbólica forma de assinalar a vitalidade e o potencial de uma instituição que, através da celebração do seu inconformismo, capacidade de intervenção e propositura no espaço público. Comungando esta opinião, complemento. A nossa universidade não fomenta, nem aceita, de forma natural, o inconformismo dos seus estudantes e as suas reclamações ou a sua voz. Tende-se a minimizar a sua relevância e existência. Pede-se uma juventude ativa e interventiva e tende-se e prefere-se uma juventude passiva e conformada. Hoje, mais do que ser a voz desse inconformismo, assume um papel comemorativo na discussão e na reflexão do estado do ensino superior na região e no país. Urge falar, urge conhecer, urge atuar. O sistema de financiamento das universidades tem que ser revisto. As instituições de ensino superior das regiões periféricas e ultraperiféricas precisam de mais incentivos e apoios para conseguirem competir num quadro de igualdade de oportunidades com as suas congêneres. Com os constrangimentos impostos pela insularidade, a universidade e os seus estudantes enfrentam dificuldades acrescidas em diversos aspectos. Aproveito a ocasião para apontar, com pena, a ausência do Ministro que tutela o ensino superior e do seu Secretário de Estado durante a atual legislatura. Fecha-se um ciclo governativo sem que o Governo tenha marcado presença. Acreditamos que as dificuldades económicas são um flagelo na nossa sociedade. No ano letivo anterior, e de acordo com a Direção-Geral do Ensino Superior, a bolsa média situava-se nos 1.800 euros, comprovando que a situação financeira das famílias portuguesas estava, em muitos casos, bem abaixo do limiar de exigibilidade. Cerca de 80% dos candidatos da Universidade da Madeira à bolsa de estudo são efetivamente bolseiros, fazendo com que mais de um terço do número total de estudantes desta academia são identificados como carenciados pelo sistema de bolsas de estudo nacional. Desde 2012, a Académica da Madeira tem desenvolvido uma política de ação social inédita no nosso país que permite aos colegas da nossa universidade verem atenuadas as suas dificuldades económicas através desses programas que abrangem várias áreas, como alimentação ou material escolar. Além do apoio financeiro, queremos incentivar e promover a qualidade dos nossos colegas. Recusamos deturpar a problemática que envolve o acesso, a frequência e a inserção dos estudantes com uma política dominada, em exclusividade, pelas questões financeiras. Precisamos de assegurar um sistema acessível a todos, mas também garantir a qualidade. Garantir e incentivar. Por isso, a partir do próximo ano letivo, pretendemos iniciar um novo programa. Não se trata de premiar os melhores alunos, mas sim de desenvolver um conjunto de ações que incentivam a que os nossos colegas tenham mais ferramentas para se destacarem nos seus cursos
permitindo uma maior dedicação ao seu estudo e à sua investigação. A demografia estudantil na Universidade da Madeira registra números que consideramos alarmantes. Pelos dados em si, pela falta de compreensão e de conhecimento sobre os mesmos e, principalmente, sobre os seus impactos a curto e a médio prazo. Em 2018, eram 120 mil os jovens em Portugal com 18 anos. Em 2030, serão apenas 85 mil. Estamos preparados para esta nova realidade? Quais as estratégias a implementar hoje? Passará pela captação de estudantes em território nacional? Uma percentagem considerável de estudantes que terminam o ensino secundário na região não ingressam no ensino superior. Quem são? O que estão eles a fazer? Conhecemos-los? O que fazer para os cativar? Ou a captação de mais estudantes passará por despertar a atenção dos que já estão no mercado de trabalho? As metas europeias e nacionais eram claras. 40% da população entre os 30 e 34 anos deverão ter concluído alguma forma de educação de nível superior e, pelo menos, 15% dos adultos deverão participar em ações de aprendizagem. Tal como o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Fontainhas Fernandes, apontou, é a questão da natalidade, do envelhecimento e que está associada a outra questão, que é a fuga de talentos para o exterior. É, portanto, fundamental conhecermos os dados e analisarmos as informações para podermos, em conjunto, construir uma maior e melhor universidade da e na Madeira. Por esse e outros motivos, a Académica da Madeira candidatou-se a um programa europeu para a criação do Observatório dos Percursos Estudantis, com o principal objetivo de analisarmos, recolhermos e tratarmos informações que nos permitam delinear o retrato do estudante madeirense, desde o momento que antecede o ingresso ao ingresso até a sua inserção no mercado de trabalho. Questões que envolvem as expectativas dos estudantes no ingresso e frequência deste nível de ensino, os maiores desafios que assolam os estudantes durante o seu ciclo de estudos e a inserção no mercado de trabalho correspondente à sua área de conhecimento são apenas alguns exemplos do que se pretende com este observatório. É um trabalho que visa beneficiar os futuros, atuais e antigos estudantes da Universidade da Madeira. Queremos também entender o fenómeno das desistências e do abandono desta academia, sob pena de estarmos submissos à falta de um estudo que permita adequar as nossas ações neste campo. Este será mais um programa dentro da vasta gama já existente que a Associação Académica dinamiza, alguns deles premiados e louvados a nível regional e nacional. São fruto do trabalho de centenas de pessoas ao longo destes anos. Por isso, e pelo empenho de toda a nossa equipa, promovemos o maior número de atividades artísticas, culturais, musicais e turísticas que existem na Universidade. Desenvolvemos uma política de voluntariado universitário sem igual. Promovemos programas de apoio social que são únicos em todo o país. Apoiamos uma política de divulgação científica através da nossa editora. Executamos uma ação e um conjunto de atividades que conduz a uma política de educação ambiental. Promovemos, suportamos e incentivamos uma ação cívica transversal a todos os nossos projetos, atividades e programas. Somos multiculturais, abraçamos a diversidade. A nossa equipa de trabalho tem mais de uma dezena de nacionalidades diferentes, indo dos 18 aos 65 anos. Passo a citar. 2 pessoas dinâmicas que trabalham bem em equipa podem valer 3 pessoas que trabalham de forma isolada. Esta frase, da autoria de Larry Constantine, valida a importância da qualidade do trabalho de equipa em detrimento do tamanho da equipa.
Somos poucos, é certo, mas temos que ser bons e, acima de tudo, trabalhar em conjunto. Hoje, homenageamos um dos pioneiros da computação com um doutoramento honoris causa pelo trabalho que desempenhou nesta instituição. Os meus parabéns e o meu agradecimento pelo trabalho que desempenhou nesta casa. Quando a Universidade celebrou os seus 25 anos, propusemos que os funcionários da nossa instituição fossem homenageados. Assim, surgiu a medalha que é hoje, uma vez mais, entregue. Os meus agradecimentos estendem-se a toda a comunidade académica, em especial a todos os que serão galardoados pelos 25 anos de trabalho na Universidade e a todos os antigos alunos que também serão distinguidos pelos relevantes papéis que desempenham na nossa sociedade. Reitero, não podemos apenas olhar para o presente ou para os próximos 2 ou 3 anos. Temos que discutir, pensar e planear o futuro a longo prazo. É isso que pretendemos incutir, contando com o apoio de todos, para tornarmos o ensino superior mais inclusivo, mais justo e mais equitativo. Bem-aja! Toma agora a palavra o Sr. Administrador da AMA, Dr. Ricardo Gonçalves. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Excelentíssima Sra. Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelentíssimas Sras. Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa, Excelentíssimos Srs. Secretários Regionais, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Funchal, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Académica, demais autoridades académicas, civis, religiosas, militares e ilustres convidados, excelentíssimos membros do Conselho Geral, excelentíssimos Srs. Docentes, caros alunos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos hoje o 30º aniversário da nossa universidade. São 3 décadas de existência e é com muito contentamento que a Universidade da Madeira assinala este momento com todos vós, partilhando esperanças e desafios que se avizinham. Sentimos-nos, por isso, muito honrados pela presença das vossas excelências, a qual para nós constitui um incentivo à continuidade da nossa missão. Celebrar o aniversário da nossa universidade permite-nos recordar aqueles que, com muito esforço, entusiasmo e brio, ao longo destes anos, lutaram pela criação, pelo desenvolvimento e afirmação desta jovem universidade, sendo todo esse esforço inspirador para a continuação desse mesmo trabalho. Curiosamente, estes momentos permitem-nos refletir e relembrar, e dei por mim a reler algumas intervenções públicas tidas por altura desta efeméride, recordando, no caso, a minha última participação aqui nestas funções e fazendo uso de palavra. Então, a 6 de maio de 2008, dizia: não podemos, pois, deixar chamar a atenção para a situação de subfinanciamento em que se encontra a Universidade e para a necessidade de aumento das suas dotações orçamentais provenientes do Orçamento de Estado. Envolvidos 11 anos, o subfinanciamento não só permanece, como se acentuou, assumindo contornos que atualmente colocam em causa a própria sustentabilidade da Universidade, tal como ela está. Para o presente ano, unicamente 61% dos 18,3 milhões de euros que fazem o orçamento total da Universidade têm origem em Orçamento de Estado. A despesa total aos recursos humanos para 2019 ascenderá a 14,7 milhões de euros, o que representa 81% do total do orçamento da Universidade. Ou seja, somente 76% dos salários da Universidade são suportados com verbas provenientes do Orçamento de Estado. A insuficiência do financiamento do Orçamento de Estado para com a Universidade, somada àquelas que são as alterações legislativas sucessivamente adotadas, sem devida compensação ou com uma compensação insuficiente, adensam aquilo que é o seu financiamento, levando a que o foco principal da gestão
da Universidade esteja naquilo que é a assunção da despesa pessoal, o seu funcionamento corrente, obrigando com essa mesma carência de financiamento a abandonar medidas de gestão proativas e estruturantes, nomeadamente as que são relativas à conservação dos edifícios, aos equipamentos, ao próprio reinvestimento no que se refere a despesas de matéria de capital, o que leva a uma consequente degradação daquilo que são as condições da academia, quer para o ensino, quer para a investigação. Assiste-se com isto a um contínuo desinvestimento no ensino superior, que não é possível a universidade continuar a acomodar e que não é consistente com as metas estratégicas estabelecidas, quer no plano nacional, quer no plano europeu. Quero aproveitar para saudar todos os meus colegas do corpo não docente, da Universidade e dos serviços sociais. O vosso compromisso e brilho tem sido muito grande, para mitigar as grandes dificuldades e os parcos recursos que dispomos. Têm sido capazes de se superarem, encontrarem soluções, nem sempre devidamente valorizadas, e no vosso dia-a-dia, nos bastidores, colocam a Universidade em movimento. O vosso trabalho tem sido e continuará a ser de crucial importância para o sucesso da nossa Academia. O meu sentido de agradecimento. Sublinharia de forma breve duas matérias de significativa importância e que foram alvo na análise e recentemente deliberação em sede de Conselho de Gestão da Universidade, nomeadamente no seguimento da homologação dos parceiros da Comissão de Avaliação do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. A Universidade lançou recentemente os correspondentes procedimentos concursais com vista à regularização extraordinária de 21 funcionários não docentes, estimando-se que estes mesmos colegas do próximo mês de junho tenham a sua situação já devidamente regularizada. Foi aprovado e já desencadeado o plano de recuperação de dívidas de estudantes, no âmbito e termos daquilo que é o quadro normativo vigente, mecanismo pelo qual a Universidade procurará ser ressarcida das dívidas que existem. Salientaria, por outro lado, uma matéria de significativa importância também, que se prende com a Lei do Orçamento de Estado de 2019, nomeadamente o seu artigo 72, que estabelece o seguinte, e cito: até final da sessão legislativa, o Governo promove os estudos necessários com vista à majoração do financiamento das instituições públicas de ensino superior das regiões autónomas, para compensar os sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia e contribuir para o reforço da coesão territorial e apresenta-os à Assembleia da República. Este mecanismo representa uma antiga e justa reivindicação da Universidade, constituindo ele mesmo uma natural expectativa de que a mesma se traduza numa correção da dotação orçamental que é disponibilizada à Universidade. Para finalizar, gostava de endereçar uma palavra final de agradecimento e incentivo aos nossos estudantes e à sociedade madeirense para que continuem a acreditar e a acarinhar a nossa Universidade como instituição dinâmica e interativa que é, cresce, vive e sofre as contingências normais do avanço da sociedade, pelo que necessita de todos, da ajuda de todos, para vingar neste contexto regional, nacional e internacional e poder ser motivo de orgulho para todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção. Parabéns, Universidade. Neste momento toma a palavra o magnífico reitor. Boa tarde a todos. Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência. Excelentíssima Senhora Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, em representação de Sua Excelência, o Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira. Excelentíssimas Senhoras Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira. Excelentíssimos Senhores Presidentes dos grupos parlamentares e outros partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira. Excelentíssimos Senhores Secretários Regionais da Educação e da Saúde. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em representação do Senhor Presidente da Câmara e demais autarcas presentes. Excelentíssimo Senhor Major-General, Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira.
Sr. Bispo de Funchal, Excelência Reverendíssima, a quem me associo ao Presidente do Conselho Geral e dou as boas-vindas em nome da Universidade. Excelentíssima Senhora Vice-Reitora, em representação do magnífico Reitor da Universidade dos Açores, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimo Senhor Administrador, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção da Associação Académica, Excelentíssimo Senhor Professor Pedro Diabo Pereira, antigo Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Costa, antigo Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares, restantes e ilustres convidados, Excelentíssimo Senhor Professor Léo Constantino, novo doutor da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Senhor Professor Miguel Nóbrega, padrinho do homenageado, ilustres antigos alunos, homenageados com a distinção alumni, excelentíssimos funcionários, excelentíssimos alunos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por agradecer a presença de todos nesta cerimónia. Uma referência especial para a presença das diversas autoridades e, em particular, dos representantes dos principais órgãos de governação da região, bem como dos grupos parlamentares e outros partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, que aceitaram o nosso convite para estar aqui presentes nesta cerimónia, que encerra as comemorações do 30º aniversário da nossa Universidade, convite que iniciámos este ano e que pretendemos manter como forma de reforçar as ligações entre a UMA e todos os partidos representados nessa instituição, que é a Casa da Democracia e da Autonomia da nossa região. Agradeço igualmente a presença da representante da Universidade dos Açores, bem como os representantes da Associação do Comércio e Indústria do Funchal, de órgãos profissionais, escolas, laboratórios regionais, clubes desportivos, empresas e demais entidades com as quais a Universidade colabora e com elas ajuda a construir uma região melhor, mais dinâmica e sustentável, onde o conhecimento e a cultura desempenham um papel cada vez mais importante. Saúdo o Presidente do Conselho Geral e todos os seus membros e apresento ao Dr. Francisco Fernandes as nossas sentidas condolências pelo falecimento de seu irmão, Dr. Sidónio Fernandes, que colaborou com esta instituição, como membro do nosso Observatório do Emprego e Formação Profissional. Cumprimento também o Sr. Administrador e, na sua pessoa, todos os funcionários não docentes. Cumprimento ainda o Presidente da Direção da Associação Académica, a quem agradeço o trabalho desenvolvido pela AUMA e, na sua pessoa, saúdo todos os alunos, os quais são a razão de ser da Universidade. Cumprimento, por fim, o novo Doutor Honoris Causa da Universidade e todos os demais galardoados nesta cerimónia. Como sabem, esta cerimónia marca o encerramento oficial das comemorações dos 30 anos da criação da Universidade da Madeira. Estas comemorações iniciaram-se no dia 8 de outubro de 2018, com a sessão solene de abertura do ano académico 2018-19 e a atribuição ao Dr. Alberto João Jardim do título de Doutor Honoris Causa. E incluíram um conjunto diverso de outras iniciativas de caráter cultural, musical, desportivo e de divulgação, como um sarau artístico envolvendo a atuação da Orquestra de Bandolins, a declamação de um poema de Margarida Falcão, a leitura de um texto de Pinto Correia e a atuação dos Fato 1, um grupo de fados da Associação Académica. Um concerto por parte da Orquestra Clássica da Madeira, com preços especiais para a comunidade académica e, em particular, para os estudantes da Universidade. Um debate entre personalidades que foram determinantes na construção da instituição. Uma corrida que podia ter a forma alternativa de uma caminhada, para os mais séniores como eu, e cujas verbas sobrantes das inscrições foram afetas ao nosso fundo de emergência de apoio aos estudantes em maiores dificuldades. E um programa de televisão da RTPM, na forma de uma extensa edição especial do Pátio dos Estudantes, dedicada à UMA e aos seus 30 anos. Quero aqui agradecer a todos os docentes, funcionários não docentes, estudantes e diplomados pela UMA, bem como a todas as entidades e pessoas que participaram ou ajudaram a concretizar os vários eventos das comemorações dos 30 anos da UMA. Dirijo neste contexto um especial agradecimento à Comissão Executiva destas comemorações, ao júri da distinção alumni, que teve a difícil tarefa de escolher os 3 antigos alunos que mais se destacaram pelo seu percurso profissional e ou conduta cívica, ao nosso docente, professor José Manuel Gomes, que concedeu a bela peça artística criada para comemorar os 30 anos da instituição e que será atribuída como símbolo da distinção alumni a esses antigos alunos, à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, SDM, na pessoa do seu anterior histórico presidente, aqui presente, Dr. Francisco Costa,
por ter suportado financeiramente todos os custos associados à concretização desse nosso galardão, na forma de uma estatueta, bem como às seguintes entidades, pelo papel fundamental que tiveram na realização dos eventos já referidos. Câmara Municipal do Funchal, e em particular as suas variações da cultura e da juventude e desporto. Teatro Municipal Baltasar Dias. Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e Orquestra Clássica da Madeira. Madeira Wine Company. Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia da Secretaria Regional da Educação. Conservatório e Escola Profissional das Artes da Madeira. Associação de Atletismo da Madeira. RTP Madeira. FATUM, Tuna Masculina e Tuna Feminina da Universidade da Madeira. E ainda aos nossos diplomados António Plácido, Licínia Macedo, Vera Duarte, Nelson Correia e Tiago Silva, e Rosa Madeira com os fatos fundos, pela sua participação nestes eventos. Tal como a quando das comemorações dos 25 anos da UMA, um dos objetivos das comemorações deste 30º aniversário consistia em recordar, distinguir e homenagear personalidades que, de algum modo, tivessem contribuído de forma relevante para a criação, desenvolvimento e divulgação da Universidade da Madeira, da sua investigação e formação. E um dos pontos altos desta cerimónia consistiu na atribuição do título de Doutor Honoris Causa ao professor Lério Leroy Constantino. Não irei aqui apresentar o percurso académico e científico do professor Lério Constantino, pois tal já foi efetuado, e de forma brilhante, pelo seu padrinho, o professor Lionel Nóbrega, a quem agradeço ter aceito o nosso convite, efetuado por sugestão expressa do professor Lério Constantino. Limitar-me-ei apenas a umas breves palavras sobre o nosso homenageado. Como já foi referido, o professor Lério Constantino foi um dos pioneiros da informática, com contribuições decisivas para o desenvolvimento da engenharia de software, autor de múltiplos artigos de investigação, livros, científicos e não só, e alvo de vários reconhecimentos e prémios internacionais. Por iniciativa do professor Nuno Nunes, o professor Lério Constantino começou a colaborar com a Universidade da Madeira em 2004-2005, onde lecionou parte da disciplina de desenvolvimento centrado nos utilizadores do mestrado em Engenharia Informática. Em 2005, fui um dos proponentes da proposta de contratação do professor Lério Constantino como professor catedrático convidado a 50%. No dia 7 de julho de 2005, a Comissão Científica do então Departamento de Matemática e Engenharias, a que na altura eu tinha a honra de presidir, aprovou por unanimidade por o reitor professor Pedro Pilhado Pereira essa contratação, que foi aceita. Lério Constantino liderou um LabVIEWS, um laboratório para a engenharia de software centrado nos utilizadores, um laboratório que veio de algum modo a ser o precursor do MIT. A colaboração do professor Lério Constantino com a Universidade da Madeira continuou até ele completar os 70 anos, em 2013, tendo lecionado na UMA pela última vez no ano letivo de 2013-14. Para além da visibilidade internacional que trouxe à Universidade e ao MIT, fundamental na fase inicial das suas atividades, e para além das suas enormes contribuições científicas e académicas, o professor Lério concedeu-nos o privilégio de estarmos em presença de um homem extremamente culto e afável, com quem era um prazer dialogar e partilhar conhecimento. Dear Larry, thank you for your contribution to the development and visibility of the University of Madeira, and in particular for the area of informatics, namely for the areas of software engineering and human-computer interaction. It has been a pleasure and an honor to have you with us all these years. I hope you will keep in touch with us and continue to give visibility to our University of Madeira, which is also yours. Thank you, Larry. Sem querer alongar-me em demasia, desejava agora dedicar uma parte deste discurso à nossa Universidade e ao ensino superior em Portugal. Como seria natural, a Universidade progrediu imenso nestes 30 anos. Atualmente, 98,6% dos docentes da carreira universitária são doutorados. 83,3% dos docentes da carreira politécnica são doutorados ou detentores do título de especialista. E, quando consideramos o conjunto de todos os docentes, em equivalente a tempo integral, 81,3% são doutorados. Disponibilizamos 20 licenciaturas, 21 mestrados, 8 doutoramentos e 9 cursos técnicos superiores profissionais. Já diplomámos cerca de 13 mil alunos, o que é mais do que 5% da população da região. Apesar disso, de acordo com os dados disponíveis a dezembro de 2018,
A UMA só é responsável por 42,3% dos desempregados na ramo com formação superior, sendo os restantes oriundos de outras instituições de ensino superior. E os desempregados na ramo com formação superior correspondem apenas a 10,7% do total de desempregados, contra 13,5% em Portugal. A UMA não só prometeu a democratização do acesso ao ensino superior, com incontestáveis conhecidos benefícios sociais, como desempenha um papel essencial na formação dos quadros superiores que a região necessita, na atração para a região de novas empresas, nomeadamente na área tecnológica, e na fixação de capital humano qualificado e da formação ao longo da vida, bem como na internacionalização e na investigação, inovação e valorização do conhecimento e sua transferência para o tecido económico, na atração de estudantes internacionais no âmbito dos programas de mobilidade e como estudantes regulares, e na promoção da ciência e da cultura, e na organização na região de conferências e múltiplos outros eventos culturais e científicos, nacionais e internacionais, com benefícios igualmente para a atividade económica da rama. A UMA tem ainda um tremendo impacto direto e imediato na economia da região e do Funchal, tantas vezes esquecido e que nunca é demais recordar. Volto a insistir neste assunto. A Universidade da Madeira é um fator de extrema importância para o desenvolvimento socioeconómico da região, como bem demonstram os indicadores que a seguir discrimino. Em 2018, a UMA, juntamente com os seus serviços de ação social, realizou uma despesa da ordem dos 19 milhões de euros na aquisição de bens e no pagamento de serviços e de vencimentos, que direta ou indiretamente se repercutem na atividade económica da região. Perto de 81% dessa despesa refere-se a despesas com pessoal, pelo que mais de 15 milhões de euros são despendidos no pagamento dos vencimentos dos funcionários, docentes e não docentes, que por sua vez os vertem na economia da rama. Só por conta do IRS, a Universidade integra anualmente à autoridade tributária cerca de 3 milhões de euros, que devem reverter diretamente para a região, montante a que há que acrescentar o decorrente do pagamento do IVA. Do orçamento de 2018, cerca de 11 milhões e 700 mil euros é proveniente do Orçamento de Estado, verba que, naturalmente, se não existisse a Universidade, não viria para a região. Estima-se que os estudantes da UMA despendam anualmente cerca de 13 milhões de euros na região. Caso não existisse a UMA, o número significativo dos seus alunos estaria a estudar noutras instituições fora da rama, pelo que uma parte substancial dessa verba seria despendida no exterior, contribuindo, portanto, para a vida e economia de outras localidades e não para a economia local da Madeira. Julgo que hoje nenhum madeirense já concebe a Madeira sem a sua universidade, pelo papel fundamental que ela desempenha na vida e desenvolvimento da região. Mas terão de ser atribuídos os meios para que ela possa cumprir cabalmente a sua missão. E uns convidados, caros colegas, funcionários e alunos. Em 2018, a Universidade aprovou um plano estratégico para os anos letivos de 2017-18 a 2020-21. A generalidade dos indicadores académicos evoluiu favoravelmente, nomeadamente no que respeita ao ingresso de novos estudantes, ao alargamento da oferta formativa e ao aumento do número de artigos científicos publicados e de projetos científicos aprovados. Bem como no que respeita ao aumento de bolsas de mobilidade disponíveis para que os nossos estudantes possam passar pelo menos um semestre fora, noutra instituição de ensino superior, aspecto em que a Universidade tem apostado fortemente, pois consideramos que é muito importante que os nossos alunos possam ter outras vivências e novos conhecimentos e amizades e contactarem com outras culturas, universidades e países. O número de bolsas Erasmus para os nossos alunos saírem para estudos ou estágios passou de 40 em 2016-17 para 111 neste ano. Em 2019-20, disponibilizaremos 162 bolsas Erasmus para os nossos alunos, quadruplicando, portanto, o número de 2016. E o número de bolsas disponíveis para os nossos docentes vai passar de 4 em 2016-17 para 32 no próximo ano. E deverá passar de 1 para 16 no que respeita ao pessoal não docente. Passando agora para a análise de uma outra vertente da nossa atividade, não queria deixar de referir que a Universidade continua a debater-se com uma situação financeira que tem vindo a agravar-se, essencialmente devido ao enorme subfinanciamento público do ensino superior.
em que a dotação do Orçamento de Estado não chega a suportar 80% das despesas da UMA com os recursos humanos. E em que a redução da dotação do Orçamento de Estado entre 2010 e 2017, anos que são comparáveis porque têm salários idênticos, juntamente com o aumento de encargos obrigatórios, nomeadamente com a Caixa Geral de Apresentações e a Segurança Social, se traduziu numa perda para a UMA superior a 2,5 milhões de euros. A que se junta a imposição sucessiva de cada vez mais obrigações, sem as necessárias compensações, que vão desde os elevados custos com a acreditação dos cursos e da instituição, que em 2018 foram de 87 mil euros, até às mais recentes medidas, como a regularização dos vínculos precários, as progressões remuneratórias, a contratação de associados e catedráticos, o subsídio de insularidade, o aumento do salário mínimo e a redução das propinas, que, independentemente da sua bondade, têm um enorme impacto financeiro em 2019, que não é compensado, ou só é compensado parcialmente pelo Estado, ao contrário do que estava previsto no contrato assinado entre o Governo da República e as universidades públicas em julho de 2016. Mesmo sem considerar a contratação de associados e catedráticos, estas medidas terão um impacto negativo nas contas da UMA em 2019, bem superior a 600 mil euros, e que aumentará nos anos seguintes, dos quais, segundo as informações disponíveis, o Governo apenas pretende suportar em 2019 pouco mais de 300 mil. A isto acresce ainda a impossibilidade de acesso a alguns programas operacionais, como os do apoio à internacionalização e à modernização administrativa, que são fundamentais para a sua atividade e a que as suas congêneres do continente puderam concorrer. E a necessidade de se efetuar um adiantamento substancial de verbas, para conseguir alavancar cada vez maior número de projetos científicos, indispensáveis para o cumprimento da missão da Universidade e que se espera que venham a ter um retorno financeiro positivo, embora não no imediato. Se compararmos o que se passa com as universidades das duas regiões autónomas, encontramos diferenças relevantes, nomeadamente a estrutura tripular da Universidade dos Açores, compensada por uma significativa maior dotação do Orçamento do Estado. Mas, apesar dessas diferenças significativas, a situação das duas universidades tem muitas semelhanças, a que certamente não é estranha à sua situação insular e ultraperiférica e o facto de se encontrarem em regiões autónomas. Na realidade, ambas se caracterizam por terem um reduzido número de alunos, por terem dificuldades em aceder a algumas importantes medidas dos programas operacionais e por estarem a procurar desenvolver também o ensino politécnico, tendo alterado os seus estatutos para o efeito, nomeadamente criando cada uma mais uma escola superior no seu seio. Chamo em particular a atenção para o reduzido número de alunos das duas instituições, que impede economias de escala ao nível da docência e da administração e se traduz num menor orçamento e consequente reduzido número de docentes, investigadores e pessoal não docente, limitando a capacidade de alargamento da oferta formativa e de captação de recursos financeiros através de projetos e prestações de serviço. Na verdade, enquanto as universidades dos Açores e da Madeira têm menos de 3 mil alunos, em cursos conferentes de grau e em cursos técnicos superiores profissionais, todas as universidades do continente têm mais, e em geral muito mais, do que 5 mil alunos inscritos em círculos de estudo desse tipo. Refira-se ainda que as universidades dos Açores e da Madeira são as únicas instituições de ensino superior público das regiões onde se inserem. Pelo que, no caso destas regiões, não se colocam questões de reorganização da rede do ensino superior público, com eventuais fusões ou outras formas de associação de instituições do ensino superior público regional. Na realidade, essa reorganização do ensino superior público regional já acabou por começar a ter lugar. Mas através do desenvolvimento do ensino superior politécnico público no seio das próprias instituições universitárias regionais. Foi esta a modalidade encontrada para a necessidade de promover o ensino politécnico e, em particular, os cursos técnicos superiores profissionais, de que o país e as regiões autónomas se encontravam carecidos, num quadro de uma necessária otimização de recursos. Esta particular situação das Universidades dos Açores e da Madeira acaba finalmente por ser reconhecida, como já foi o Sr. Administrador, pela Assembleia da República, que no seu artigo 72 da Lei do Orçamento de Estado para 2019 estabelece que até ao final da sessão legislativa o Governo deverá promover os estudos necessários com vista à majoração do financiamento das instituições públicas de ensino superior das regiões autónomas para compensar os subcustos da insularidade e da ultraperiferia
e contribuir para o reforço da coesão territorial e apresentá-los à Assembleia da República. As Universidades dos Açores e da Madeira regozijam-se com o estabelecimento do princípio, que defendem há muito tempo, de que deve existir uma majoração do seu financiamento por parte do Orçamento do Estado, que este discrimine positivamente, de forma a compensar estas instituições dos efeitos da sua escala reduzida e demais consequências decorrentes da sua situação insular e ultraperiférica, encontrando-se os reitores das duas instituições empenhados na efetivação dessa majoração. Na nossa opinião, sem prejuízo de se poderem efetuar ou encomendar estudos, mais ou menos elaborados, que suportem as nossas posições, o que é fundamental é encontrar rapidamente critérios simples e objetivos que possam servir de suporte a um consenso nesta matéria. Um possível critério seria considerar que as distribuições do Orçamento do Estado pelas regiões deviam acompanhar em percentagem a distribuição das populações. De acordo com esse critério, enquanto que a população residente no arquipélago da Madeira representa 2,5% da população residente em Portugal, a dotação do Orçamento de Estado da UMA representa apenas 1,5% da dotação do Orçamento de Estado de todas as universidades e apenas 1,1% da dotação do Orçamento de Estado de todas as instituições de ensino superior públicas, universidades e politécnicos. Naturalmente que este critério é discutível, pois pode ser dito que o Estado o que tem de fazer é apoiar equitativamente a frequência do ensino superior por parte de todos os portugueses, e que o que se passa é que mais de metade dos jovens madeirenses que vai para o ensino superior opta por ir obter os seus graus académicos no continente. Sendo isso verdade, não nos deixa de suscitar duas reflexões. Em primeiro lugar, há quem defenda, com base em dados, que mais do que 60% dos estudantes vai para o continente porque não têm nas regiões autónomas onde vivem a licenciatura que pretendem obter. E que caso as universidades das regiões autónomas tivessem sido criadas com base naquela distribuição orçamental, poderiam oferecer hoje um número de licenciaturas muito superior. Por outro lado, de acordo com os dados disponíveis sobre o gasto médio anual de um aluno a estudar no litoral, mesmo só considerando os alunos da região que vão para o continente tirar a sua licenciatura, sem considerar, portanto, mestrados, temos que anualmente a Madeira, através do esforço das famílias e dos apoios do Governo Regional e das câmaras da RAM, contribui com mais de 16 milhões de euros para a atividade das principais universidades e cidades do continente, e em particular de Lisboa e Porto, pelo que é natural que também exista alguma compensação inversa. Mas deixemos esse critério controverso e procuremos um critério que possa ser mais consensual, por ser defendido pelo país nas negociações com a União Europeia e por esta aplicado. Pensemos, por exemplo, na taxa de cofinanciamento. Ora, como é conhecido, a taxa de cofinanciamento da União Europeia varia com as regiões, em função do seu desenvolvimento, medido por critérios que não pretendemos discutir aqui, indo de 50% até 85%. Verificando-se que às regiões ultraperiféricas, só por o serem, é aplicada a taxa de cofinanciamento máxima. O que as Universidades dos Açores e da Madeira defendem é que o Estado português comparticipe nos custos do ensino superior, seguindo uma política análoga à que defende pela União Europeia, aplicando pelo menos uma taxa análoga de cofinanciamento do nosso orçamento, aumentando a comparticipação do Orçamento de Estado no financiamento da formação dos nossos alunos, de modo a compensar o maior custo da sua formação nestas universidades, decorrente da sua dimensão e situação ultraperiférica. Naturalmente, esta majoração da dotação do Orçamento de Estado das universidades insulares deve ser acompanhada do reforço do financiamento global do ensino superior, uma vez que o subfinanciamento atinge genericamente todas as instituições de ensino superior. Este necessário aumento substancial do nosso financiamento, que terá de ser realizado pelo Governo da República, ou por este e pelo Governo Regional conjuntamente, é essencial para que a UMA consiga cumprir a sua missão e realizar um projeto de desenvolvimento sustentável das suas atividades de formação, investigação e valorização do conhecimento, bem como efetuar os investimentos necessários à renovação de equipamentos e laboratórios e à realização das obras essenciais com vista ao funcionamento, manutenção e alargamento das suas infraestruturas. Excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, está na altura de terminar e passar ao culminar desta cerimónia, em que, prosseguindo uma prática que iniciámos há 5 anos, começaremos por homenagear os funcionários docentes e não docentes que completam 25 anos ao serviço da Universidade, agraciando-os com a medalha dos 25 anos da UMA.
Uma universidade é feita de pessoas e o seu desempenho depende totalmente do empenho dos que não a lutam. Com esta homenagem, pretendemos reconhecer o papel indispensável que tiveram na construção da nossa instituição e, por extensão, agradecer a todos os que têm contribuído para a afirmação da universidade, docentes, funcionários não docentes e alunos. Aproveito para recordar com muita saudade todos aqueles que nos deixaram ao longo destes anos e que, nas suas atividades e competências específicas, muito contribuíram igualmente para o desenvolvimento da nossa universidade. Culminaremos esta cerimónia com outro momento alto em que pela primeira vez homenageamos publicamente os principais embaixadores da instituição, os nossos antigos alunos e o papel fundamental que desempenham no prestígio da sua universidade. Com esse fim, instituímos a denominada distinção Alumni, que visa distinguir até 3 antigos alunos que se tenham destacado pelo seu percurso profissional e ou conduta cívica, constituindo-se como uma referência para os seus pares e para a sociedade, contribuindo para a consolidação da imagem da instituição como uma universidade de referência. Estas distinções são distribuídas anualmente no âmbito da cerimónia pública de comemoração do Dia da Universidade, tendo-se iniciado a sua atribuição, precisamente nesta cerimónia comemorativa dos nossos 30 anos. Alguns dos homenageados não poderão estar presentes, em virtude de desenvolverem o seu excelente trabalho fora de Portugal. Mas todos ficaram gratos por este reconhecimento e garantiram que, caso não conseguissem estar presentes, se fariam representar. Não irei aqui desvendar quem são os 3 galardoados, deixando tal tarefa para a vice-reitora, professora Custódia Drummond, que presidiu ao júri que teve a difícil tarefa de escolher apenas 3 nomes diante dos vários excelentes propostas que receberam. Termino dando os parabéns aos 3 galardoados, agradecendo a referência que constituem para os nossos alunos, desejando-lhes as maiores felicidades e os maiores sucessos para a sua atividade profissional futura e pedindo-lhes que continuem a divulgar esta casa que os formou e de que tenha certeza tanto se orgulham. Muito obrigado.